Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Isso, aplauda Ele, aplauda, é para Jesus. Pode aplaudir, aplauda Ele com o seu coração. Deixa subir a sua adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria, viu, irmãos, eu poder estar aqui. Se eu tivesse uns anos a menos aí, você ia me ver dar umas piruletas aqui, virar para trás, virar para frente, dar uns golpes de capoeira de tanta alegria que eu estou no meu coração, de poder ministrar uma palavra no seu coração. Eu já conheço algumas pessoas, outras não. Eu sou pastor Reginaldo, sou pastor aí há quase 20 anos, já fui pastor de uma igreja, eu e a minha família. Tem aqui do meu lado há 27 anos a minha esposa Deline, está ali, todos conhecem, já viu ela aqui. As minhas filhas, Raíssa, Kailane, a outra não está aqui porque ela trabalha viajando, Isabela, está ali um amigo nosso, meu genro, né? É meu filho também. E é uma alegria para nós podermos estar nesse lugar, nesse tempo. Eu tenho dividido muitas vezes com os pastores, quando a gente se reúne para orar, que eu estou vivendo o novo na minha vida de novo. Sabe aquele verdadeiro e primeiro amor que eu senti lá quando eu conheci Jesus? Eu tenho sentido isso neste lugar. E uma coisa, irmão, que nós não podemos perder a oportunidade daquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Pode se assentar, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre os inimigos de Israel. E quando o pastor Daniel me deu esse tema, eu fiquei muito feliz. Gosto muito de falar sobre isso, porque aquilo ali, medo, é uma coisa que nós podemos sentir, mas nós não podemos ser enganados por ele. Todo mundo tem medo, todos nós sentimos medo. Aliás, lá atrás, quando nós éramos pequenininhos, e até hoje algumas mães intimidam os seus filhos com o quê? Com medo. Ensina às vezes a prática, e aquilo às vezes fica gravado na memória. E quando a gente conhece a Jesus, nós temos que saber que nós podemos ter medo, mas nós não podemos deixar de viver aquilo que Jesus tem para nós. E o medo às vezes faz com que nós nos afastemos disso. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo de número 36. Nós vamos ver aqui um dos maiores causadores de medo na vida do povo de Deus, que foi os assírios. Muitas pessoas hoje enfrentam os seus medos através de assírios, de uma maneira diferente. Eu vou falar para você. Eu gosto muito, irmãos, de ensinar a palavra de Deus. Só que eu peço duas coisas para você. Abra o seu ouvido para entender. Às vezes você não vai entender tudo que eu ministrar aqui, mas se você entender aquilo que Deus quer falar com você, você vai sair daqui vibrando e vai vencer aquilo que te causa medo, aquilo que te causa pavor, aquilo que há muito tempo você tem lutado contra. A Bíblia diz, lá no capítulo 36 de Isaías, no versículo de número 1, diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é que você tem.
A primeira coisa é que o inimigo tenta colocar pavor. A Bíblia diz que este rei foi levantado, ou deixado levantar, pelo próprio Deus. Porque o povo de Israel estava vivendo um período que tinha se afastado de Deus. Tanto que o rei Ezequias, quando Deus o levantou, foi para derrubar os altares de Baal, de Asdod, e todos os outros a quais eles tinham instituído. E o povo começou a se corromper. A primeira coisa que eu quero dizer para você: a maioria do medo é causado na nossa vida porque o inimigo ainda encontra uma brecha em nós. O diabo ainda encontra algo em você que te faz sentir medo. Já viu aquela expressão assim que diz, o que a gente vê todos os dias, que só sente medo quem deve? Não que você esteja limitado a não ter medo. Como eu disse, é normal a gente ter medo, é normal a gente se amedrontar, mas o medo não pode dominar aquilo que Deus tem para a sua vida. Imagine, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele fez uma grande obra pela sua igreja, que eu creio que sou eu e você, sim ou não? Eu e você somos a igreja de Cristo. Mas o que tem te limitado? O que tem nos limitado de viver isso em Deus? De alcançar essas coisas em Deus? E é aqui que eu quero falar de alguns inimigos nossos nesse tempo de hoje, nesse momento de hoje. Depressão, doenças que segundo a medicina são incuráveis, problemas financeiros de dimensões terríveis, empresas falidas. E eu não vou dizer das pessoas que estão no mundo, eu vou dizer dentro da igreja, no nosso meio, pessoas que estão deixando de viver a promessa daquilo que Deus tem para a vida dela, por medo, porque acabam escolhendo viver uma vida dividida em cima do muro. E esse rei assírio, ele sabia daquele momento de fragilidade e começou a conquistar, começou a ganhar espaço, mas ele chegou até Jerusalém, num rei, que às vezes a gente diz, né, a palavra de Deus aqui no versículo 37, se não me engano, que esse rei ficou enfermo de uma doença, de uma úlcera, e o próprio profeta foi falar para ele que essa doença era para a morte, mas ele tinha intimidade com Deus. Por muito tempo eu vivi, eu até preguei essa palavra algumas vezes, e essa semana lendo aqui, relendo, estudando, falando com Deus, eu entendi algo muito profundo, que Deus falou para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer. E às vezes a gente fala assim, mas vamos colocar a casa. Ele tinha a casa em ordem, ele era rei, ele era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, porque senão, quando ele orou a Deus, Deus não mandaria o profeta que estava caminhando voltar para falar com ele. O profeta nem tinha saído. Deus falou para o profeta: volta lá e fala para ele, que eu vou dar um bônus para ele, de mais 15 anos. Eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. Então não era isso. Deus queria muito mais dele. O colocar a casa em ordem era ele analisar o que ele ia deixar. Um dia eu vi aqui, o pastor pregou sobre legado, o que ele iria deixar, daquilo que Deus fez na vida dele. E hoje para nós, na nossa vida, qual é o seu legado daquilo que Deus fez por você? Está certo, Jesus te deu, te mostrou a salvação, você está lutando por ela, mas por que outras coisas têm te afligido por causa do medo?
Por que a cura que você precisa ainda não aconteceu? Por causa do medo. E a gente, irmãos, eu não estou dizendo que a medicina é errada, eu não estou falando contra a medicina, mas já viu tanto que nós, me incluo nisso, acreditamos no médico. Primeiro que você vai lá, você tem que falar o seu diagnóstico para ele não olha para você e fala que você tem isso. Ele estudou para isso, está certo. Mas e quantos diagnósticos da palavra de Deus, Deus já te deu neste lugar? E eu e você deixamos a palavra de lado. Jesus diz que verdadeiramente Ele levou tudo sobre Ele. E por que nós sofremos? Por que as coisas estão tão difíceis para você, a ponto de você reclamar? E vou um pouquinho mais além. Nós vivemos um século, irmão, que nós somos reféns. Olhem na sua bolsa. Não precisa olhar não, estou brincando, tá, irmão? Olha o tanto de paracetamol, de pirona, aspirina. E o médico nem te receitou. Mas você acredita que ela vai fazer efeito. E deixa de acreditar que se você levantar a mão para o céu e clamar a Deus, Ele pode fazer isso para você. Aí você vai num remedinho, esse não está dando efeito, vai no outro mais forte. E assim com o médico também. Assim na nossa vida. Passa por um momento de financeiro, de dificuldade. Qual a primeira coisa que você pensa? Seja sincero, irmão. Empréstimo no banco. Aí se o banco não dá, eu conheço um bom agiota ali. Se você quiser, tá, irmão? Servos de Deus recorrendo a coisas que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Medo. A situação é essa, a crise do Brasil é essa, as doenças estão aí, a doença grave, o problema grave, as coisas que estão acontecendo, e por medo você começa a procurar. Deu uma dor no braço, você vai lá na 34ª geração lá atrás para ver se alguém teve uma dor no braço, perdão da palavra, para ver se é um câncer. Eu estou dizendo, irmão, pessoas que ouvem a palavra de Deus, aqui na quinta-feira, no domingo, ou pela live, ou nas orações da meia-noite, ou das 5 da manhã. Você já viu que hoje tem sempre alguém pregando para a gente? Tem ou não tem? Fala a verdade. Se você mudar lá a estação da rádio 10 vezes, tem 30 rádios, pelo menos 10 é cristã, está falando uma palavra ou tocando um louvor, que vai te jogar para cima. Mas mesmo assim, a gente ainda continua com medo de tomar as decisões corretas, de fazer aquilo que agrada a Deus. A notícia aqui não era boa. O que Jerusalém estava sofrendo não era bom. Porque esse rei assírio, ele vinha destruindo tudo, e ele era um rei tão mau, que ele decapitava, ele pendurava as pessoas em hastes, queimava as pessoas e deixavam para amedrontar. Lembra lá atrás quando nós éramos crianças, não sei você, eu fui criado na roça até 10 anos de idade. Eu conto isso, minhas meninas riem de mim sempre, irmão. Lá na roça não tinha nem água encanada, nem luz elétrica. Quando ia gente lá para casa, a gente dormia em 10, num colchão de palha, de milho. Uns 10. Acordava com aquele monte de menino, tudo molhado. E para descobrir quem que molhou? Ninguém foi. Mas estava bom, era menino. Acordava cedo, não sei se alguém aqui já morou na roça. Para não ter medo, deixava a lamparina lá no querosene. Fazia assim no nariz, irmão, botava a ponta do dedo pretinho. Querosene a noite inteira. Era feliz. Tinha 2 shortinhos, um para brincar de dia, minha mãe lavava, o outro para me dormir à noite. E quando eu fui para a cidade, que eu fui conhecer as outras coisas. Mas só que lá, minha mãe falava, olha, cuidado, não sai para fora, não abre a porta de noite não, que pode ter mula sem cabeça. Quem já ouviu isso? Faz barulho de corrente. Eu já ouvi isso. E eu ficava morrendo de medo, irmão. Fazia pipi na cama até por causa disso. De medo de levantar, eu vou levantar? E essa mula sem cabeça? E o pior é o saci pererê. Meu Deus me livre.
Misericórdia. É verdade, irmão. E às vezes isso causa traumas. Vem na mente da gente desde a infância. Medo de andar no escuro. Eu fui bagunceiro por um certo tempo, depois que eu conheci minha esposa, ela me colocou no eixo. Está colocando até hoje, segundo ela. Está ajeitando até hoje, colocando no prumo. E eu era meio bagunceiro. Eu gostava de carnaval. E eu ia para o carnaval. Sexta, sábado, domingo, segunda. Lá na minha cidade tinha um lugarzinho lá, que era festeiro, chama Fama. Eu ia para lá, só voltava quando terminava o carnaval. Mas só que quando chegava terça-feira, ai, que dificuldade para ir embora. Porque era quaresma no dia seguinte. Quantas vezes eu virei a camiseta para ir embora? Sério, estou falando isso de medo. Quem aqui já não ouviu? Beber leite com manga faz? Já ouviu também, né, irmão? E a gente não bebia. Faz mal? É bom demais. Se eu soubesse, eu tinha bebido quando eu era pequeno. E hoje o diabo está fazendo da mesma forma, iludindo você, iludindo a sua mente para você não acreditar na palavra de Deus. E nós damos crédito àquilo que ele fala. Pega um diagnóstico médico seu, pega um diagnóstico financeiro seu, pega um diagnóstico familiar seu, coloca diante de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, para você não procurar um médico, para você não procurar aquilo que às vezes você vai te ajudar. Mas procure Deus primeiro. Confie em Deus primeiro. Não deixe o medo te afastar daquilo que a palavra de Deus diz. Porque senão, irmão, do que vale? O que vai valer a pena? Nós estarmos diante de Deus. Ele nos tirou lá, como Davi disse, lá de trás do monturo, lá do meio do esterco, nos colocou na presença dele. Para quê? Para nos dar vida, e vida com abundância. Só que às vezes a gente para e pensa, vida com abundância, ter muito dinheiro, né? Não, irmão, é completa, a abundância é completa, é tudo que você precisa, é tudo que você necessita, é tudo aquilo que você coloca diante de Deus. É tudo aquilo que nós chegamos diante de Deus e falamos para Deus: olha, meu Deus, eu preciso, eu necessito da tua graça na minha vida. Eu já passei por alguns momentos na minha vida que, assim, quando eu conheci Jesus, eu tinha um problema com sinusite. Não sei como é que a minha esposa não largou de mim, irmãos. Sério mesmo. Foi Deus que foi muito bom comigo, muito bom mesmo. A gente começou a ir para a igreja e eu tinha um problema com sinusite, infeccionava tudo aqui. 2 dias depois, era secreção que não parava no meu nariz, não parava, saía pus pelo meu nariz, nem eu aguentava ficar perto de mim, por causa do fedor. Ela aguentou, tadinha. Mas um dia eu cheguei diante de Deus, eu fui no médico, o médico falava isso, falava aquilo, toma esse remédio, toma aquilo, nada resolvia. Nessa época assim era terrível, seco, era terrível. Mas um dia eu coloquei diante de Jesus. Eu cheguei diante de Jesus e falei: Jesus, eu não aguento mais. Imagina minha esposa. Como é que eu vou fazer? Não aguentava mais. O cheiro, o fedor, né? Porque o cheiro é bom. Não aguentava. E Jesus me curou. Jesus mudou a minha vida. Eu era fumante, irmão, e quando eu me converti, eu era, perdão da palavra, eu era endemoniado. Me levaram para uma igreja de crente, eu falei, vou lá, né, para ver como é que é. Aí eu vi que a minha esposa estava gostando, falei, vamos sair daqui, vamos ficar aqui não, porque ela está gostando. Aí voltamos da onde nós era, né, nasci lá, vou morrer lá, ninguém me tira de lá. E fui, levei ela para lá, e ela começou a gostar de lá de novo, porque ela sempre foi, ela sempre ajudou, fez as coisas.
Aí eu tirei ela de lá de novo. Um dia ela falou assim para mim: eu não quero saber, eu vou com sua mãe. Eu vou para a igreja dos crentes. E nós estamos aí já, há quase 25 anos, servindo a Deus. Mas eu ia emburrado. Terminava o culto, eu ia lá para o estacionamento, soltar fumaça na cara dos crentes. Acho que eles queriam me bater, né, irmão? Se fosse eu, queria bater. E todo mundo, larga a mão de fumar, larga a mão de fumar, larga a mão de fumar. Larga a mão de fumar, eu não quero. Mas um dia Deus falou no meu coração. E eu fui no altar, ajoelhei no altar. Eu falei para Deus, Deus, se for para me ser melhor, todo mundo está dizendo, fica me criticando por causa desse cigarro. E eu tenho medo de largar e eles falar: tá vendo como é que foi bom para vocês? Porque eu era teimoso, irmão. Mas eu falei com Deus desse jeito. Daquele dia até hoje, eu nunca mais pus um cigarro na boca. Nem bebida, nem droga, nem mais nada. Porque Jesus me curou por completo. Eu estou dizendo isso para você tirar o medo de vencer aquilo que você precisa vencer. O Deus a quem nós servimos é um Deus do impossível. Não é só do possível. Porque a gente vai só até o possível. Naquela dorzinha, naquele problema, naquele momento, naquela situação. Só que às vezes você se desespera. Não é proibido nós sentirmos medo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem Deus do nosso lado. Você tem Jesus na sua vida. Você tem o Senhor do Senhor, o dono do ouro, da prata, o conhecedor de tudo, de todas as coisas, para te ajudar a vencer o medo, a vencer qualquer situação na sua vida, qualquer coisa. Pastor Reginaldo, qualquer coisa. Eu digo para você que esse é o Deus do impossível a quem nós servimos. Só que, como eu disse lá atrás, tem aí um parênteses, uma separação. E a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele abomina a perversidade que há dentro de nós. E se há isso dentro de nós, o medo só faz aumentar. É a mesma coisa do bandido. Se o bandido vê uma viatura passando, o que ele faz? Sou bandido, eu prendi. Ele corre. E às vezes o medo de chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu pequei contra ti, contra o céu, me perdoa, eu tenho esse problema aqui, me ajuda. A condição na minha casa, com meu filho, com meu marido, a minha financeira, a minha saúde. Só que o medo de chegar até Jesus te faz você se afastar cada vez mais. Lembra do Adão? Deus descia todo dia. Todo dia Deus ia lá. Ia ou não ia? Todo dia. Aí o Adão com a Eva fez o quê? Pecaram. Eles se afastaram de Deus. Mas Deus se afastou dele? Porque Deus no outro dia estava lá. Eles que se esconderam. Eles que se esconderam de medo. Medo. Lembra Jesus? Põe os discípulos no barco e vai lá o barco navegar. E a tempestade, o vento. Você acha que Jesus não sabia que ia ter tempestade? Que o mar ia virar revolto? Que a coisa ali ia ficar feia? O que Jesus estava fazendo? Pegou, né, pastor, no travesseirinho, desceu lá para baixo, para o porão. Falou: eu vou dormir, porque na hora que eu chegar do outro lado eu estou descansado, amanhã eu preciso pregar. E às vezes, irmão, nós, por causa do medo, nem isso não fazemos mais. Você já deita a cabeça no travesseiro pensando se você vai arranjar um médico para ver se resolve o seu problema. Jesus está na nossa vida, está no nosso barco. Só que você se desespera. Nós nos desesperamos por causa do medo. Eu aprendi um dia na minha vida. Já viu aquele despertar que dá 3 horas da manhã? E eu,
Quando eu despertava 3 horas da manhã, eu mandava o capeta embora, eu falava, sai daqui diabo, está amarrado, eu preciso dormir, que amanhã eu preciso trabalhar, sai daqui demônio, eu quero dormir, eu não aceito na minha vida, sai. E um dia Deus falou comigo, você está nas mãos de quem? Você tem uma vida hoje em quem? Se você acordar 3 horas da manhã, não é o diabo que está te acordando, sou eu, porque eu estou no seu barco. Quero te ajudar nos seus problemas, eu quero te ajudar, mas o medo não deixa, o medo não nos deixa viver plenamente aquilo que Deus tem na nossa vida. O medo não te deixa você se aprofundar naquilo que Deus quer para você, porque é tudo muito natural. A sua vida é natural, o seu trabalho é natural. Sabe por que às vezes nós temos medo de investir mais no reino de Deus? Sabe, quando você recebe seu salário, quando você ouve as pessoas dizer para você, olha, dá dinheiro para a igreja, ajudar ladrão, é medo de viver a profundidade da bênção, da prosperidade de Deus na sua vida, porque só vem isso quando você tem dinheiro. Quando você não tem, você fica, meu Deus, eu preciso pagar a conta, eu preciso resolver esse problema, cadê o dinheiro? Ai. Aí Deus coloca na sua mão, mas eu recebi 10 mil, eu tenho que dar 1.000, sobrou 9 para você. Aí você vai fazer uma oferta de mais 1.000, sobrou 8.000. Você não tinha nada, mas Deus te deu. Se é que a sua vida é de Deus, o problema é esse. O medo nos faz a dividir. O medo faz nós abrirmos um parente muito grande diante de situações e daquilo que Deus tem para a nossa vida, de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Imagine o Ezequias olhando para essa situação. A Bíblia diz que ele tinha um profeta lá, que era o profeta Isaías. Foi um grande homem de Deus, um profeta usado extremamente. Profetizou sobre Jesus. Estava lá do lado dele. Ele não foi lá correndo, ô Isaías, e aí, resolve o problema aí, ó. Você tem intimidade com o homem lá, não, resolve para mim. A Bíblia diz, irmãos, que ele orou, ele foi falar com Deus. Vai um pouquinho mais na frente, quer ver? 37. Versículo 14, capítulo 37, Isaías 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias fez o quê? Orou ao Senhor dizendo. Ele já estava sofrendo as ameaças, agora ele recebe uma carta. E agora? O que eu faço? Às vezes as coisas na nossa vida é só um autodiagnóstico, não é? Que está nos amedrontando. Mas e quando você recebe a notícia? O que você faz? O que você faz quando você recebe a notícia do médico? A notícia do filho? A notícia da empresa? O que você faz? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Como cristão, como servo de Deus, como alguém que crê na palavra de Deus, que vem numa santa ceia como essa que nós tivemos, e recebe uma palavra que diz assim: profetiza, aonde não tem nada para que haja. Qual é a nossa atitude como homens e mulheres de Deus? Aonde está a nossa confiança? Ele sentiu medo, ele sabia, Ezequias sabia, mas ele subiu para o templo, para a presença de Deus, e orou a Deus.
apresentou as causas dele. Qual era a causa? Os assírios que estavam logo ali. Se você vê, depois você lê todo, eu não li todo 36, você vai ler lá, que a ameaça era tão grande, que o rei da Síria falou assim para eles: olha, se vocês não saírem para cá, eu vou colocar vocês no lugar, vou dar tudo que vocês... Fez para eles uma proposta, mas se vocês não saírem, vocês vão comer das suas próprias fezes e beber do seu próprio xixi. Quando o inimigo te afronta, seja ele qual for, irmão, se você é servo de Deus, está afrontando a Deus, está afrontando a Jesus. Mas qual é a nossa atitude diante disso? Pastor Maia, vem cá, me ajuda. Não é para você subir não. Exemplo, Pastor Maia é bom por causa disso, né? Ele é Deus, hein, vai? Me ajuda. Aí, em vez de você falar para ele te ajudar, ou em oração, olha, Pastor Maia, a coisa está difícil, a coisa está feia, né? Como é que é o nome daquele bichinho lá, um desenho animado? Não é mais, eu acho que é só da minha época, né? Aí, ó, todo mundo já sabe. Tá vendo? Na maioria das vezes nós fazemos isso. E o pior ainda, irmãos, o pior é, hoje nós vivemos num século que a comunicação é muito rápida. Você já logo pega o celular. E às vezes, para quem não vai te resolver o teu problema, sabe o que ela vai falar? Eu sou da época de fila de postinho, fila de banco. Já viu lá na fila do banco? Quando você ia para a fila do banco, depositar, sacar, trocar cheque, você fazia, se te ficasse muito tempo, você fazia amizade com todo mundo. Na fila do postinho, então, irmão, você sabia dos médicos bons, dos ruins, você já sabia com quem que você ia pegar ficha, com quem você não ia. E às vezes a comunicação falha aí, ó. O medo causa isso. O medo está causando o mal desse século. Todo mundo sabe qual é, né? Depressão. Mas a depressão é a ausência de Deus. Porque a depressão é falta de diálogo, falta de relacionamento, falta de a gente ter pessoas do nosso lado, saber que a gente tem um Deus que a gente pode confiar nele. O Ezequias aqui sabia. Ele orou, subiu ao templo, apresentou, está aqui, ó. Essa afronta aqui não é contra eu não, Deus, é contra o Senhor, é contra a tua palavra. As afrontas que você sofre na sua vida financeira, lembra da vida abundante? É contra Deus, porque Deus prometeu, Deus nos garantiu. Mas é como eu disse, tem um parênteses aí, o pecado às vezes não deixa, que faz a gente sentir medo de alcançar a plenitude daquilo que Deus quer para nossas vidas. Faz a gente, né? Às vezes, sabe, quando a gente está passando por aqueles momentos, você está meio duvidoso com Deus, Deus está meio duvidoso com você. Aí você chega diante de Deus, aí você vai filosofar com Deus, né? Você tem medo de rasgar o coração, porque se rasgar o coração, Ele vai te detonar mesmo. Aí você, Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas abençoa a minha casa, a minha família, amém. Eu vou sair dessa situação numa boa, as coisas vão melhorar em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus, o Senhor é bom. Mentira, mentira, mentira. Ao invés de você soltar a lágrima, gastar esse joelhão bonito que Deus te deu, chegar diante de Deus e rasgar o coração, porque Ele já sabe o que tem aí, só que Ele está esperando você falar. Mas o medo faz você deixar de fazer isso. Faça isso. Comece a praticar a palavra de Deus, aquilo que você tem ouvido nesse tempo, neste lugar. Comece a trazer para a sua vida, irmão. Eu não estou dizendo que nós somos, e nem criticando igreja A, B, de A a Z, mas nós vivemos um momento de muita frieza espiritual, que você tem medo de dar glória a Deus, porque o seu irmão está do seu lugar, e a sua roupa é muito bonita, você é muito formal, a sua conta bancária é muito gorda. Você tem medo de dizer para Deus, glória a Deus. Você tem medo de chorar, e as pessoas te verem chorar.
Você tem medo de rasgar o seu coração e se derramar na presença de Deus. A gente fica mensurando, tentando buscar filosofias para chegar diante de Deus e nos colocarmos como nós nos colocamos na empresa a qual nós trabalhamos. Eu sei que lá onde eu trabalho tem que ser formal. Sim. Com as pessoas que eu convivo, converso no dia a dia, sim, eu tenho que ser formal, respeitoso. Mas com Deus, irmão, eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que falar verdadeiramente aquilo que está dentro de mim, que está explodindo para sair para fora, mas você fica trancando. Você fica trazendo, sabe, o medo e o inimigo te oprimindo, sabe assim? Sabe assim? Imagine se você acordar amanhã, alguém falar assim: você vai morrer. Morrer. Aí você vai procurar de tudo quanto é jeito, um jeito de você não morrer, porque ninguém quer morrer. Já viu que nós, me incluo no meio, que o momento que a gente mais não podia, nem precisava ser assim, mas por medo, que a gente mais se aproxima diante de Deus, e diante de Deus é quando a coisa está feia? Devia ser quando a coisa está bonita, irmão, que ia ser, ó, dali para ó, e ó, está subindo, mas a gente deixa a coisa baixar, o medo vai vindo, você vai se colocando no seu conforto, aí na hora que o inimigo bate na porta, aí faz jejum de 50 dias, oração, campanha de oração, e inventa um monte de coisa, você não poderia praticar, fazer igual Ezequias, está lá Deus, é contra o Senhor, é contra o Senhor. Os discípulos poderiam ter pensado assim: quem está no barco? Quem está no barco com nós? Já viu aquela canção? A canoa não virá, olê, olê, olá. Não vai virar. Jesus está ali dormindo, vamos ficar aqui também, vamos dormir também. Vamos dormir também, todo mundo se apavorou. Jesus, 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 Jesus. Jesus, acorda logo, não importa o Senhor, que nós pereçamos aqui, morramos aqui. Jesus falou, tempestade, parou tudo aí. Só que Jesus deu uma dura neles. Jesus olhou e falou: cadê a fé? Cadê a fé? Como é que vocês dizem que eu sou Senhor, se não creem que eu estou com vocês? Como é que nós dizemos, irmão? Como é que nós vamos poder falar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, se o inimigo tem feito a gente correr? Só que, irmão, infelizmente, se você não abrir os seus olhos hoje, nesse tempo que Deus tem te dado, na hora que a coisa espremer, não vai ter para onde correr, porque a palavra de Deus diz que 10 tribos, os assírios resumou, os babilônicos vieram depois, acabaram com eles, foram mais poderosos que eles, mas os assírios conseguiram, e a notícia é ela, está destruindo, está acabando com o povo, está acabando, agora chegou na porta de Jerusalém, o problema está aí, na sua vida, eu não sei qual é, não sei qual a sua condição hoje, não sei qual o seu problema, mas você e Deus sabe, e você pode se apresentar diante de Deus, você pode colocar diante de Deus, seja qual for a causa, Ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra. Eu gostaria, irmão, de orar por você, de orar junto com você. Sai do seu lugar, você que quer e pode, vamos orar junto, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração com você, eu quero unir a minha fé. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, que a oração do justo surge muito de seus efeitos. A gente pode fazer igual a Ezequias, apresentar diante dele. Olha lá a sua família, você tem uma promessa que será salvo, tu e a tua casa. Você não pode aceitar de maneira nenhuma, irmão, o seu olhar, às vezes falar assim: eu estou bonitão, eu sou de Jesus. Só que tem uma má notícia para você: sua família está indo para o inferno, sua família está sendo destruída no álcool, nas drogas. E olha, nós somos responsáveis
Quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente tem que pensar, Jesus nos deu uma missão. Ele falou que nos daria tudo, mas temos uma missão: ide e fazei discípulo, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Nós somos responsáveis pela mãe que chora, pelo filho que não dorme, pelo alcoólatra, pelo drogado que está nas ruas. Por isso que nós somos igreja, por isso que nós estamos diante de Deus, por isso que nós nos colocamos diante de Deus. Feche os seus olhos, apresente a sua causa diante de Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistido estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Isso, abre o seu coração. Não crer o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com cada pessoa que está aqui nessa hora, Pai, porque nós cremos no Teu poder. E eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, quebra toda a barreira, todo o impedimento, meu Deus, que essa causa que está sendo apresentada diante do Senhor, esse problema de enfermidade, esse problema com drogas, com alcoolismo, que assola, que afronta essa família, essa pessoa, seja quebrado em nome de Jesus. Meu Deus, esse problema financeiro na vida dessa pessoa, eu repreendo toda ação demoníaca, todo cortador, migrador, destruidor, todo o sucesso financeiro dessa pessoa, eu paraliso em nome de Jesus. Eu digo a você, câncer, glaucoma, miopia, saia dessa vida agora. Problema na coluna, hérnia de disco, saia agora em nome de Jesus. Isso não pertence ao corpo dessa mulher, deste homem. Esses caroços no seio, eu repreendo em nome de Jesus. E eu digo, câncer, retroceda agora. Retroceda agora. Problema maligno do diabo, que causa esse problema na cabeça dessa pessoa, que ela vive com uma dor muito forte, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa pessoa não precisa ser dependente do remédio. Em nome de Jesus,
eu repreendo todo o mal e peço a Ti, ó Deus, cura, liberta, transforma a vida deste homem, a família deste homem, o lar deste homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre em Ti. Isso, declare. Oh meu Deus, muito obrigado, Pai.